Nos últimos dias, uma notícia percorreu o mundo: o casamento de Keanu Reeves. Um dos atores mais admirados de Hollywood, conhecido pela sua humildade e simplicidade, decidiu oficializar a sua união de forma discreta, longe dos holofotes e das grandes produções que costumamos associar às celebridades. Enquanto muitos esperavam um evento grandioso, o que mais chamou atenção foi justamente o contrário: a simplicidade, a intimidade, o significado verdadeiro por trás desse momento. E isso nos faz pensar: por que até pessoas mundialmente famosas, com fama, riqueza e reconhecimento, escolhem viver o casamento como algo íntimo, sagrado e profundo? Porque o casamento, no fundo, é isso. Não é sobre glamour, não é sobre status, mas sim sobre amor, compromisso e entrega. Mas e nós? O que podemos aprender com essa notícia para a nossa própria vida, para o nosso casamento, ou até mesmo para o desejo que muitos carregam de restaurar um relacionamento que parece perdido? Hoje quero refletir com você sobre o valor do casamento, os desafios que todos enfrentam e como Deus pode transformar uma história marcada pela dor em um testemunho de restauração. O casamento sempre foi mais do que uma celebração social. Ele é, desde a criação, uma instituição divina. A Bíblia diz em Gênesis 2:24: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse versículo é o alicerce do matrimônio, a união de duas pessoas que decidem caminhar lado a lado, se tornando uma só história. Na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25, lemos: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Aqui, o apóstolo Paulo nos lembra que o amor dentro do casamento não é qualquer amor, mas um amor sacrificial, paciente, que busca o bem do outro. E é por isso que quando vemos uma notícia como a do casamento de Keanu Reeves, podemos nos lembrar de que o casamento, mesmo para quem tem o mundo aos pés, continua sendo um pacto íntimo. Não importa se você é uma celebridade ou uma pessoa comum, o casamento é um presente de Deus. É a união de duas vidas que decidem caminhar juntas, apoiadas pelo Senhor. Mas não podemos romantizar apenas o lado bonito. Todo casamento enfrenta desafios. Talvez você que me ouve esteja passando por um momento assim. Quantos casais não se perdem na rotina? O trabalho, os filhos, as responsabilidades. E de repente aquele tempo de qualidade, aquelas conversas profundas, aquele cuidado que existia no início da relação, vão sendo engolidos pelo dia a dia. Outros enfrentam crises mais intensas, brigas constantes, feridas emocionais que não foram curadas, a falta de perdão e até traições. Existem ainda aqueles que enfrentam pressões externas, conselhos errados, tentações, comparações que só trazem frustração. E talvez você pense: mas isso só acontece comigo, porque a minha história é diferente, porque o meu casamento está mais complicado do que os outros. Mas a verdade é que todos os casais, até mesmo os mais admirados, enfrentam lutas. Não é a ausência de dificuldades que define o futuro de um relacionamento, mas sim a maneira como se escolhe enfrentá-las. E aqui entra algo muito importante. Deus se importa com o seu casamento. Ele sabe das dores que você sente. Ele conhece as lágrimas que você já derramou em silêncio. Talvez hoje você esteja diante de um casamento que parece não ter mais saída. Talvez já tenha ouvido a palavra divórcio ecoando dentro da sua casa. Talvez até já esteja separado e o coração carrega um peso enorme de saudade, arrependimento e vontade de recomeçar. Eu quero te dizer uma coisa: para Deus nunca é tarde demais. A Bíblia está cheia de histórias de restauração, de pessoas que, mesmo depois de grandes falhas, tiveram a chance de recomeçar. E o casamento não é diferente. A restauração de um casamento começa em primeiro lugar pela oração. Ore pelo seu cônjuge, mesmo quando parece que ele não merece. Ore por você, para que Deus cure suas feridas e te dê paciência. Ore pedindo sabedoria para reagir com mansidão quando o impulso seria brigar. O segundo passo é o perdão. Talvez você tenha sido profundamente ferido, mas o perdão não é apenas para o outro, é para você também. Quando você perdoa, você se liberta da prisão da mágoa e abre espaço para que Deus opere o novo. Depois, é preciso reconstruir na prática. Pequenas atitudes, gestos de carinho, respeito no diálogo, tempo de qualidade, apoio mútuo. Casamento não se reconstrói em um dia, mas em uma soma de pequenas escolhas diárias. Assim como o casamento de Keanu Reeves nos lembra da simplicidade, você também pode resgatar a essência do seu relacionamento. Não são as aparências, não são os presentes caros,
ou as promessas vazias que sustentam um casamento, mas sim o amor, a verdade e a presença de Deus. Agora eu quero orar com você. Se puder, feche os olhos e entregue esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus, eu me coloco agora diante da Tua presença, em favor deste casamento. Pai, o Senhor conhece as lutas, as dores e os conflitos que têm tentado destruir essa união. O Senhor sabe das palavras duras que já foram ditas, das lágrimas derramadas e da angústia que muitas vezes parece não ter fim. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus da restauração. Assim como o Senhor ressuscitou o que estava morto, também pode ressuscitar esse relacionamento. Eu te peço que cure as feridas desse casal, que apague as mágoas do passado e que ensine cada um a perdoar e a recomeçar. Abençoa, Senhor, o coração do marido, para que ele ame, proteja e respeite a sua esposa. Abençoa também o coração da esposa, para que ela seja sábia, amorosa e companheira fiel. Que a paz do Senhor entre nessa casa, que o diálogo seja restaurado, que o amor volte a florescer e que este casal testemunhe a tua bondade. Eu declaro em nome de Jesus, lares restaurados, casamentos renovados e famílias fortalecidas pela tua presença. Amém. Assim como o mundo parou para comentar o casamento de Keanu Reeves, lembre-se, o céu se alegra a cada vez que um casamento é restaurado aqui na terra. O casamento não é apenas um contrato, é um pacto diante de Deus, e Ele valoriza cada detalhe dessa união. Se você deseja ver restauração no seu relacionamento, não desista. Ore, lute em fé, escolha amar novamente. Deus é capaz de transformar lágrimas em sorriso e dor em testemunho. E eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de fé. Escreva nos comentários o seu nome e o do seu cônjuge, para que possamos orar juntos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra de esperança e se inscreva no canal para receber outras mensagens, reflexões e orações como esta. Lembre-se, para o mundo pode ser apenas mais uma notícia de celebridade, mas para você pode ser o começo de uma transformação real, dentro da sua casa, no seu casamento e na sua vida.